O meu nome é Marcelo Garbini e eu convido você para mais um Passeio pelas Palavras. Episódio de hoje: Professor Rui desce para o inferno. Ao contrário do gato Garfield, eu não tenho nada contra segundas-feiras, mas eu tinha, porque na época da faculdade, segunda-feira, logo pela manhã, era dia de aula do professor Rui. Ah, que saco! Era assim que eu me sentia, todas as segundas-feiras de manhã, quando eu tinha que acordar para ir para a aula do professor Rui. Para você entender qual era o meu problema com esse cara, vamos entrar no túnel do tempo e voltar ao longínquo ano de 1999. Por favor, ponha o cinto de segurança, senador Clark. Vamos aterrissar. O professor Rui dava aula de econometria, estatística aplicada à economia. Mas não era por isso que eu o odiava. Ele não tinha culpa pela faculdade que eu tinha escolhido. O problema é que ele era um professor picareta, que enrolou a classe durante um ano letivo inteiro. Toda vez que um aluno fazia uma pergunta, o professor Rui escapava, elogiando a pergunta do aluno. Excelente pergunta, hein? Muito boa sua pergunta. Eu tenho orgulho de vocês. Vocês estão fazendo perguntas cada vez mais inteligentes. E depois de elogiar a pergunta do aluno durante cerca de 10 ou 15 minutos, ele partia para outra história, sem responder. Em vez de dar aula, o professor Rui ficava contando suas histórias. Algumas das histórias do professor Rui até que eram interessantes, e seriam muito mais interessantes se o professor Rui as contasse uma vez só. Mas toda a aula, o professor Rui contava as mesmas histórias. E esse era só um dos problemas do professor Rui. Além disso, ele era um velho caquético que ainda vivia num mundo dividido entre capitalismo e comunismo. Professor Rui odiava os comunistas. E eu, como uma boa viúva de Karl Marx, batia a boca com o professor Rui, dava meus chiliques em sala de aula. Faltando menos de um ano para o século XXI, eu entrava no jogo do velhinho. 2 Zé Ruela, eu e ele, discutindo uma coisa que nem existia mais. O professor Rui contou uma vez pra gente que deu nota 0 para um aluno. E esse aluno, para se vingar, denunciou o professor Rui pro DOI-CODE. Que porcaria é essa de DOI-CODE? DOI-CODE parece um nome tão intelectual. Claro que não. Se é coisa de polícia, não pode ser intelectual. O DOI-CODE era um órgão repressor da ditadura. Como esse aluno denunciou o professor Rui como comunista, ele foi capturado, encapuzado e levado para os porões do DOPS. Lá, os policiais interrogaram o professor Rui. Só que nas histórias que o professor Rui contava, ele sempre se dava bem, sempre era o herói. Então ele ficou muito nervoso e conseguiu convencer os policiais que ele não era comunista. Os policiais ficaram todos envergonhados com o engano cometido. Pediram desculpa para o professor Rui e falaram que iam pagar o táxi para ele de volta para casa. Mas o professor Rui não aceitou a proposta. De jeito nenhum. Vocês não vão pagar o táxi para mim. Vocês vão me levar até minha casa. E os policiais obedeceram o professor Rui e levaram o professor Rui até a casa dele. Mas o professor Rui foi mais valente ainda. Como é que eu vou explicar para minha mulher onde que eu estava? Vocês vão ter que entrar na minha casa e tomar um cafezinho lá comigo. E os policiais obedeceram o professor Rui.
Tá bom, professor Rui, eu acredito na sua história. Interessante a sua história. Mas conta uma vez só, professor Rui. Você já contou essa história nas últimas 3 aulas, caramba. Hadouken! Cadê a matéria da prova, professor Rui? Hadouken! E o conteúdo programático que se dane, né, professor Rui? Hadouken! Mas o professor Rui não estava nem aí. Ele queria continuar contando as peripécias dele e idolatrando o sistema de economia de mercado, onde quem pode mais chora menos. E ele fazia questão de falar que no Brasil, rico não vai pra cadeia, só pobre. Sempre foi assim e assim sempre será. E se os porcos não gostarem, que chafurdem na lama. Os políticos podem roubar à vontade. Aqui é o Brasil e pronto. Aquele velho era escroto mesmo. Eu ia pra casa morrendo de raiva. E antes de dormir, eu fazia as minhas orações e pedia para que só um filho da puta de um político ladrão fosse parar no Chilindró. E um dia, as minhas preces foram atendidas. O Cid contou que havia sido desmantelado o sistema de corrupção na Câmara de Vereadores de São Paulo. Até aí, não tinha novidade nenhuma. Tem político roubando todo dia nesse país. E não eram só não, viu? Eram quase todos os 55 vereadores da Câmara de São Paulo. A maioria, como era de se esperar, escapou ilesa. Conseguiram até barrar a CPI da máfia dos fiscais. Só teve um cara que foi muito arrogante. O nome dele era Vicente Viscomi. Ele fez gestos obscenos para a população e falou que corrupção existia mesmo e que ele roubava o quanto ele quisesse. Político ladrão o brasileiro aceita, mas arrogância ninguém suporta. Quer roubar minha carteira? Pode levar, mas não vem olhar no fundo dos meus olhos e dizer que você é uma excelente trombadinha, porque aí eu fico com sangue no zóio. É claro que ele dançou. Foi preso. Pelo menos um. Beleza, só um foi preso, mas um já resolvia o meu problema. Pelo menos eu ia poder esfregar na cara do professor Rui que ele estava errado. Você estava errado, professor Rui. Tem um rico preso no Brasil. O cara tem um patrimônio de 16 milhões de reais, que na época era bastante dinheiro. E você falou que não existia rico preso, mas tem. Era isso que eu queria falar pro professor Rui no dia seguinte. E quando acabou o Jornal Nacional, eu fui dormir todo feliz. Porque no dia seguinte de manhã, eu iria para a faculdade e disparar os meus projéteis no professor Rui. Ia pegar minha metralhadora cheia de mágoas e atirar nele. Soltar o que eu tinha engasgado na garganta. E naquela manhã, eu cheguei na faculdade com o discurso preparado. E quando eu entrei na sala de aula, ouvi a música Coração de Estudante, de Milton Nascimento tocando. Professor Rui tinha morrido. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela... Parem essa maldita música, cacete! Quando eu tinha 8 anos de idade, eu tive que escutar essa música o dia inteiro, no dia 21 de abril de 1985, quando Tancredo Neves bateu as botas. A antiga TVS do Silvio Santos, em vez de passar o programa do Bozo, ficou mostrando a imagem daquele aviãozinho sem graça voando e tocando essa porcaria de música. E agora, quem seria alvo dos projéteis que eu estava pronto para disparar? Calma, Marcelão. Olha o rosto triste dos professores e dos alunos. Tá todo mundo comovido. Para você, a vida continua. E pro professor Rui, the game is over.
Nesse momento, o professor Rui deve estar entrando pela porta do inferno. E o capeta até que foi gente boa com o professor Rui. Falou que ele podia escolher entre inferno capitalista ou inferno comunista. Qual é a diferença? Perguntou o professor Rui. E o capeta respondeu: é a mesma coisa, só que no inferno comunista tem racionamento de lenha. O meu nome é Marcelo Garbini e esse foi mais um Passeio pelas Palavras. Gostou do vídeo? Então dê o seu like e se inscreva no canal, que você vai estar colaborando para que continuemos a nossa produção cultural.